O vídeo de hoje ele é um desabafo, na verdade ele é uma revolta contra alguns criadores de conteúdo aqui do YouTube que simplesmente falam qualquer coisa aqui para vocês no intuito de enganá-los e assim ganharem horas, ganharem inscritos, se alimentando de seus medos, de sua ansiedade, principalmente nesse novo nicho que eu estou aqui no meu canal, que é a criação de conteúdo, ajudar as pessoas a criarem seus conteúdos. Existe muita gente sacana, existe muita gente passando informação errada para vocês, existe muita gente que está simplesmente se preocupando em ganhar dinheiro, não se importando se você vai de fato crescer o seu canal. A pessoa quer deixar você dependente das mentiras dela, ela falando qualquer coisa como se aquilo fosse a verdade absoluta, como se ele tivesse testado aquilo, como se aquilo tivesse dado certo. Esse vídeo, na verdade, ele veio de um vídeo de um criador que eu vi nesse final de semana, nesse domingo. Me revoltou bastante a forma como ele falou, dando certeza de algo que eu tenho certeza que não dá certo aqui. São coisas que já são muito ultrapassadas e a pessoa passa esse conteúdo como se fosse algo mágico, como se existisse um truque para que você crescesse aqui no YouTube, né? Ou seja, como eu falei, a pessoa ela se alimenta do seu medo, da sua ansiedade, da sua vontade de crescer, então ela cria um conteúdo, todo ele baseado numa mentira, todo ele baseado em coisas muito antigas e fazendo como se ele fosse realmente uma pessoa muito preocupada com você. Tá, então esse vídeo aqui, eu pensei muito, né, antes de fazer esse vídeo, para ver se realmente valia a pena, né, fazer esse tipo de conteúdo, mas eu acho que ele é muito importante porque da mesma forma que ele desmascara essas pessoas que criam esse tipo de conteúdo não verdadeiro, né, esse conteúdo que para mim é uma fraude, na verdade, né, você falar coisas que não funcionam e você induzir as pessoas a cometerem esse erro, para mim é uma fraude, né, isso deveria, ao meu ver, ser proibido aqui pelo YouTube, né, a pessoa ganhar dinheiro iludindo as pessoas, né, pelo menos essa é a minha humilde opinião, mas quem sou eu, né, pessoal, para ir contra o que funciona aqui. Então essas pessoas muito provavelmente são assim na vida pessoal, então quem é vigarista de uma forma na vida real, né, quem é picareta consegue transportar isso aqui para o YouTube também, né, a pessoa entende exatamente como funciona a sua cabeça, ela sabe como você está desesperado, desesperada para crescer o seu canal, para fazer com que você, né, você tá com aquela vontade de crescer rapidamente, de fazer o seu canal evoluir, né? Então a pessoa entende isso e cria um conteúdo todo ele baseado numa mentira ou em várias mentiras, tá? Primeiro, antes de falar do vídeo dele, tá, pessoal, como um todo, eu gostaria aqui de reforçar o que eu sempre falo nos meus vídeos, tá? Que não existe um truque para que você cresça aqui no YouTube, eu tenho percebido isso, né? Não existe um truque, não existe um hack, não tem como você enganar o algoritmo, não tem como você fazer alguma coisa milagrosa que vai fazer os seus vídeos crescerem, como algumas pessoas ficam aqui tentando te induzir, né? Para mim, eu tenho colocado na minha cabeça e tenho percebido realmente que o que funciona aqui no YouTube são basicamente três coisas, tá? Que é a resiliência, né? A persistência e o estudo, tá? Essas três coisas são as que vão fazer você se diferenciar, né, em relação a outros canais, tá? A resiliência de você entender que não são todos os vídeos seus que serão bons, que terão vídeos que você fará que serão muito ruins, muito péssimos, mas que todos eles fazem parte do processo de aprendizado seu como criador de conteúdo, né? Então, por mais que esse vídeo não performe bem, por mais que esse vídeo não vá da forma que você espera, ele é extremamente importante para o seu crescimento, para que você consiga produzir conteúdos bons. Então, os vídeos ruins, tudo aquilo, todas as experiências que você teve aqui no YouTube, sendo elas péssimas, vão servir de aprendizado para que você consiga construir bons vídeos. Então a resiliência está aí, né, pessoal, em você entender que não é tudo que você vai falar que as pessoas vão gostar, não é porque você está se expondo aqui que as pessoas têm que gostar do que você está falando, muito pelo contrário, as pessoas podem ser totalmente contrárias ao que você está expondo aqui,
e você tem que entender que é o seu ponto de vista e as pessoas podem entender o que você está falando ou de uma forma equivocada, ou elas podem realmente discordar do que você está falando, e você, como criador, tem que entender, aceitar e sempre procurar melhorar o seu conteúdo, né? A questão da persistência é exatamente em você, está muito ligado à questão da resiliência, que é você sempre procurar fazer vídeos cada vez melhores e com uma constância que faça com que essa pessoa não se perca, né? Que faça com que a pessoa continue buscando seu conteúdo, ou seja, a partir do momento que ela já te conheceu, a partir do momento que ela já sabe o tipo de abordagem que você tem, a partir do momento que ela sabe o tipo de conteúdo que você entrega, né? Então você tendo uma certa frequência nela, sabendo que você é uma pessoa que toda segunda-feira vai estar falando sobre tal assunto, isso vai entrar na mente dela e na rotina dela, né? Então a consistência, ela consiste nisso, né, pessoal? Em a gente entender que a gente consegue, né, caso a gente transpareça essa vontade, caso a gente consiga mostrar que realmente estamos aqui fazendo conteúdo para ajudar as pessoas, essa pessoa que viu o seu conteúdo e gostou, e ela tá te seguindo, tá comentando seus vídeos, tá interagindo com você, é uma pessoa que tá confiando o seu tempo, tá confiando, né, toda a sua energia no que você tá passando. Então a consistência, ela se baseia nisso, né, em você sempre procurar, com muito respeito, trazer o melhor conteúdo e trazer uma certa frequência para que a pessoa não fique perdida, né, para que a pessoa saiba que você sempre estará lá naquele momento, naquele horário, naquele local, e que vai ser um conteúdo que vai agregar na vida dela, né? E a questão do estudo é em você sempre analisar os seus números, ver o que, que você está fazendo de certo, o que, que você pode manter fazendo certo, o que está dando errado que você precisa aprimorar, né? Então é muito mais uma questão de você entender que você sempre estará num processo de aprendizagem aqui no YouTube, né? Eu acho que é controlar o seu ego, é você entender que o seu ego ele pode atrapalhar você ao longo da sua jornada, né? Então você adquirindo uma mentalidade de estudar, de sempre melhorar, né, vai fazer com que você iniba o seu ego de subir a sua cabeça e você não se perder dentro do processo que é você sempre trazer bons conteúdos. Então, basicamente são essas três coisas que a gente precisa ter em mente sempre que a gente vai criar bons conteúdos, né, pessoal? Essas três palavras, elas são, para mim, a base, né, que a gente precisa ter para que a gente consiga construir uma base sólida, para que a gente consiga, né, crescer a nossa audiência, para que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que o nosso canal tem um valor, né, tem um significado para elas. Mas infelizmente não é isso que muita gente pensa, né? Eu tenho percebido que tem criadores de conteúdo aqui que fazem qualquer tipo de conteúdo para te enganar, né? Fazem qualquer coisa com o intuito única e exclusivamente para ganhar dinheiro, né? Como eu falei, pouco importa para eles se o seu canal vai crescer ou não. Na verdade, para muitos deles, a vontade deles é que você não cresça o seu canal para que você fique viciado nesse tipo de conteúdo mentiroso dele. Então, só para exemplificar, né, o que, que eu vi no conteúdo desse rapaz, né, que eu não vou aqui falar o nome dele, nem expor, porque não vem ao caso, né, mas foi um conteúdo onde ele estava falando a questão da descrição dos vídeos aqui no YouTube, né, como fazer uma descrição, né, com SEO e com palavras e do jeito certo, e como que você precisa fazer isso, né, isso sempre foi uma dúvida minha, né, entender como que é a melhor forma de fazer descrição, isso apareceu para mim, eu falei, bom, vou ver o vídeo desse rapaz para ver o que realmente ele está dizendo. Aí ele falou, assim, besteiras, assim, absurdas, né, coisas que estão tão desatualizadas e são coisas que não fazem nenhum sentido no mundo de hoje em dia, que me espantou a forma como ele trouxe isso como se fosse uma certeza. Sabe, você vê que a pessoa traz um conteúdo que não tem nenhum embasamento teórico, né? Então, uma simples pesquisa no chat GPT já desmoronou toda a narrativa dele, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, né, pessoal, quando a gente está consumindo vídeos aqui no YouTube e na vida como um todo, né? Porque as pessoas, elas
muitas pessoas vão se alimentar do nosso anseio, da nossa ansiedade, da nossa vontade da gente crescer, e essas pessoas sabem exatamente tocar onde que machuca na gente, onde que elas vão conseguir nos enganar, né? Então, para vocês terem uma ideia, alguma das coisas que ele falou é que você precisa colocar, né, o nome do arquivo, o mesmo nome que você coloca no título, né? Que isso vai ajudar o SEO, vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender sobre o que você está falando, etc. Isso é uma coisa totalmente arcaica, isso vem lá dos primórdios do YouTube, pela pouca pesquisa que eu fiz, tá, pessoal? Não foi nenhuma pesquisa muito absurda, mas fazendo uma breve pesquisa aqui no chat GPT, ele me disse que isso acontecia muito lá atrás, quando o algoritmo ele ainda não era tão robusto quanto ele é hoje em dia, né? Ou seja, hoje em dia, só de você subir o seu vídeo, olha a inteligência do YouTube, ele já consegue transcrever todo o vídeo que você faz ao você subi-lo. Tá? Então você sobe o seu vídeo, ele já consegue transcrever todas as suas falas. Então imagina se você trocar o nome, né, do arquivo do seu vídeo para um nome, mesmo nome do título do vídeo, se isso vai fazer alguma diferença para o YouTube. O YouTube já está extremamente inteligente, o algoritmo do YouTube já está extremamente treinado. Isso é algo que não faz mais nenhum sentido. Tá? Outras coisas que ele falou também, que você não pode fazer uma descrição muito detalhada, que você não pode passar todas as informações na descrição, que você tem que ser meio vago, que você tem que escrever tudo em tópicos, que você não pode ultrapassar de 200 palavras na sua descrição, que você tem que usar de 4 a 5 hashtags. Então, assim, foi um conjunto de informações que ele passou, como se ele estivesse passando um conteúdo muito verdadeiro, como se ele estivesse passando algo que realmente fosse agregar um valor. E olha só, pessoal, eu fiz exatamente, tá? Eu anotei aqui para vocês, eu peço desculpa, mas eu vou dar uma lidinha aqui em tudo que eu anotei. E eu fiz exatamente essa pergunta para o chat, tá? Eu fiz exatamente a pergunta da seguinte forma: eu acabo de assistir a um vídeo de um criador de conteúdo que diz que a descrição não pode, em hipótese alguma, ser completa e falar textualmente tudo que você fala em seus vídeos. Que o YouTube entende muito melhor e recomenda mais seus vídeos caso coloque ele em tópicos. Alguns assuntos que serão abordados, no máximo 200 palavras, e de 4 a 5 hashtags no final da descrição. Aí eu perguntei, é verdade isso? Essa é a melhor forma de se fazer uma descrição? Aí veja só, pessoal, a resposta que o chat trouxe para mim. Tá? Para vocês verem que uma simples pergunta, né, um simples questionamento derrubou totalmente o que essa pessoa trouxe aqui como se fosse uma novidade, né? Como se fosse um truque que você vai enganar o YouTube, então você fazendo isso, você vai crescer o canal. Na verdade, o que faz o canal dessa pessoa crescer, o que faz ela ter as visualizações, é muito triste dizer isso para vocês, pessoal, mas é a mais pura verdade, né? Esse tipo de criador, esse tipo de pessoa, é, ele cresce o canal dele exatamente na sua ansiedade, na minha ansiedade, né, na ansiedade de quem quer crescer aqui como criador de conteúdo, né? Então, o canal dele não cresce por conta do conteúdo dele. O canal dele cresce pelo medo e pela ansiedade das pessoas de quererem ter um canal com visibilidade, né? Então, a pessoa vai sempre guiar o seu conteúdo é, baseado nessa questão da pessoa estar ansiosa para crescer o seu canal, entendeu? Então ele sempre vai buscar fazer um conteúdo que não tenha verdade nenhuma ou que tenha muito pouca verdade, né? Então eu acho isso, pelo menos ao meu ver, eu acho isso muito ruim quando a pessoa faz esse tipo de conteúdo, quando ela cria um conteúdo que não tem nenhum embasamento, não tem nenhuma teoria, não tem nenhuma prática, não tem nenhuma comprovação de que aquilo realmente dá certo, né? Uma coisa é você mostrar para a pessoa que você utilizou uma técnica aqui, né? Você mostrar com números, com gráficos, né? Você realmente demonstrar para a pessoa que aquilo que você fez deu certo para você e que isso pode ser que dê certo para você também, né? Eu acho que assim, você dar uma certeza de algo que deu certo com você e você querer transparecer essa certeza para outra pessoa, isso a pessoa tem que ser muito, ela tem que entender muito sobre esse assunto.
A pessoa tem que estar lá estudando o tempo todo, a pessoa tem que ver vários vídeos, tem que ver vários canais para ver realmente padrões, se esses padrões se repetem, se isso é verdade, se não é. Então, assim, você falar que é uma certeza que o que aconteceu comigo vai acontecer com você, eu jamais daria essa certeza, tá, pessoal? Que olha, deu certo comigo, faça isso que eu tenho certeza que vai dar certo. Você vai ver todos os conteúdos que eu vou trazer aqui com vocês, vão ser assim, se deu alguma coisa certa comigo, eu vou dar uma sugestão para que vocês repliquem isso no canal de vocês, para que vocês testem, vejam se deu resultado e aí depois vocês vão trazer essa resposta de novo para mim. Sabe, eu acho que é uma forma muito mais honesta, muito mais justa de você trazer um conteúdo aqui do que você simplesmente falar que tudo dá certo, que vai 100% ser eficiente, que você precisa somente replicar o que eu falar aqui e ponto final, tá? Mas continuando, olha só a resposta que o chat deu. Ele falou assim: André, vou te responder com total sinceridade, baseado no que o YouTube realmente faz hoje, e não em mitos repetidos por aí. Primeiro, isso que o criador falou não é verdade absoluta. A forma como você escreve sua descrição não prejudica nem favorece diretamente o SEO, desse jeito rígido. O YouTube não penaliza descrições completas, nem exige tópicos, nem exige limite de palavras, tá? Então aqui ele já está dizendo, né, já está desmentindo tudo aquilo que eu falei que esse criador disse lá no vídeo dele, tá? Então não tem nada a ver a questão de você fazer uma descrição completa ou de você usar uma quantidade de palavras, tá certo? Não é isso que vai fazer com que o seu vídeo seja ou não recomendado. Ele vai destrinchando aqui, né? O que realmente importa para o YouTube é contexto claro para o YouTube entender o vídeo, né, e ajudar para o usuário decidir clicar e ver até o final. Ou seja, aqui ele está querendo dizer o seguinte: quando a gente vai criar a nossa descrição, a descrição ela tem que estar alinhada com aquilo que a gente está falando no vídeo, com aquilo que a gente está entregando no título e na thumbnail, né, de uma forma clara que faça com que o YouTube entenda sobre o que você está falando. Basicamente é isso que o chat GPT está respondendo aqui para gente. Tá, pessoal? Não tem nada a ver com o fato de você não poder fazer uma descrição completa, não tem que usar um limite de palavras, tá? Então não tem nada a ver com isso. É você ser claro na sua comunicação, né, falar realmente boa parte daquilo, ou pelo menos o tema central do vídeo que né, que está sendo falado, né, que você está mostrando ao longo do seu vídeo, e você deixar de uma forma que a pessoa que está assistindo, né, se a pessoa ler a sua descrição, ela vai entender perfeitamente sobre o que se trata o vídeo, ela não vai ficar confusa. Então se trata basicamente disso. E aí ele continua. E aí entram as nuances. Aí ele fala: vamos destrinchar ponto a ponto. Primeiro, não pode em hipótese alguma ser completo. Ele fala: isso é falso. O YouTube não só permite, como encorajou por muitos anos descrições completas. O que não funciona mais é descrição livro, com 1000 palavras que não acrescentam nada. Ou seja, mais uma vez reforçando aquilo, né, que o chat falou é, agora há pouco. Não adianta você querer fazer uma descrição colocando diversas palavras que não fazem sentido, simplesmente achando que quanto mais palavras você vai colocar, mais você vai ajudar, né, o algoritmo a entender sobre o que você está falando. Então não é sobre uma questão de quantidade de palavras, mas sim sobre uma forma adequada de falar, né, que o algoritmo e a pessoa que está lendo entenda, tá certo, pessoal? Você pode ser uma pessoa que escreve muito bem e que consegue resumir tudo que o seu vídeo vai estar falando em 70, 80 palavras, tá? Ou você pode ser uma pessoa que precisa escrever um pouco mais e se sente mais confiante escrevendo um pouco mais a sua descrição. Então pode ser que sua descrição tenha aí, sei lá, 300, 400, 500 palavras. Então não é isso que vai penalizar o seu vídeo de ser ou não recomendado, mas sim você trazer a descrição de uma forma que fique fácil tanto do YouTube quanto da pessoa que está vendo o seu vídeo entender sobre o que vai ser falado, tá bom? E aí ele continua. Então, o segundo ponto, o YouTube entende melhor quando são tópicos. Aí ele coloca: isso é parcialmente verdade. Aí ele coloca assim: é verdade que tópicos ajudam no entendimento semântico porque deixam o texto mais escaneável, mais claro, mais objetivo e fácil de entender pelo algoritmo.
Mas caso, mas caso não, mas isso não quer dizer que você deve usar tópicos. Quer dizer que você pode usá-los para deixar mais claro. O algoritmo lê tudo do mesmo jeito, mas tópicos facilitam a vida do usuário. Ou seja, você dar a certeza que você colocar a sua descrição em tópicos será algo que vai fazer o YouTube recomendar melhor os seus vídeos, segundo aqui o ChatGPT, isso é parcialmente verdade, né? Então você pode usar a estratégia de em algumas situações, né, para que você não fique muito repetitivo, aí sim você escreve parte da sua descrição em tópicos para que fique mais fácil da pessoa entender e do algoritmo entender o que você está falando, para que você não fique repetindo muitas coisas. Então, às vezes é mais fácil você colocar em tópicos, em números, né? Então, assim, você deixar de uma forma que fique realmente visualmente bonita e compreensível para a pessoa. Então, nesse ponto, eu concordo. Os tópicos eles podem auxiliar, né, tanto quem está vendo quanto o algoritmo do YouTube entender melhor do que você está falando de uma forma mais organizada, mas não que necessariamente você precise colocar a sua descrição em tópicos, como falou esse criador de conteúdo, que ele disse que precisa ser feito em tópicos, que você não pode de forma alguma escrever, né, como se fosse algo narrado, como se fosse você explicando sobre o que vai ser o vídeo. Então, isso é parcialmente verdade. Tá bom, pessoal? Agora, continuando. No máximo 200 palavras, ele diz, isso é falso. Tá? Não há nenhum limite recomendado pelo YouTube. O que existe é uma boa prática de marketing. Se a descrição for muito grande, ninguém lê. Se for muito pequena, não dá contexto suficiente. De 200 a 300 palavras é um tamanho excelente para a maioria dos criadores, mas não é regra. Você pode usar, e ele fala exatamente o que eu falei, né? Você pode usar 80 palavras, 250, 500, então assim, tudo vai depender, né, pessoal, da forma que você quer transcrever o seu vídeo, tudo vai depender da forma que você quer mostrar o seu vídeo para as pessoas. Pode ser que o seu vídeo seja um vídeo mais extenso, que você precise escrever um pouco mais na descrição, tá? Ou pode ser que o seu vídeo ele é tão curtinho que apenas 40, 50 palavras já são o suficiente para a pessoa entender sobre o que você está falando. Ou seja, essa regra de que 200 palavras são essenciais e que mais do que isso o YouTube não vai entregar, não é verdade, tá? Você tem que deixar o seu texto de uma forma que ele não fique cansativo, de uma forma que ele fique autoexplicativo, né? Então, para isso, e aí que vai a inteligência do criador de conteúdo, né? Saber não somente fazer um bom vídeo, mas também fazer um bom roteiro e um bom texto, uma boa descrição que fique fluida, que fica fácil da pessoa entender, né? E sem repetições, tá certo? E outro ponto que ele diz aqui, colocar de 4 a 5 hashtags. Isso é uma meia verdade. As hashtags têm impacto muito baixo no SEO hoje. O YouTube usa hashtags como forma de organizar temas, ajuda a descoberta superficial. Ele coloca de 2 a 5 hashtags relevantes no final. Não muda a vida, mas ajuda um pouquinho. Ou seja, aqui é o mesmo caso do título lá em cima, tá, pessoal? Não que as hashtags não sejam importantes hoje em dia, elas têm lá sua relevância, mas elas não têm a importância que elas tinham antigamente. As hashtags elas ajudavam antigamente o YouTube a ranquear o seu vídeo, né, e a entregar para as pessoas certas, por quê? Porque no começo do YouTube, né, a base de pessoas era muito pequena, então o YouTube tinha que ser muito assertivo nas pessoas e encontrar a pessoa certa para o seu vídeo. Hoje em dia, a base do YouTube já é enorme, o algoritmo do YouTube já é inteligente demais, então você não tem essa obrigação de você colocar hashtag. Você pode colocar? Pode. Isso pode te ajudar um pouquinho? Pode ajudar um pouco na hora da pessoa pesquisar o seu tema, mas não que isso vai ser o diferencial para o seu vídeo. Isso é aquela coisa assim, você pode colocar ou você pode não colocar, tá bom? E daí ele faz um pequeno resuminho aqui. Então, qual a melhor descrição hoje? A descrição perfeita, ele deu um exemplo para o meu canal. Primeira linha forte, SEO mais clique. Uma frase resumindo o tema com a mesma energia da thumb. Segundo,
de 3 a 5 parágrafos curtos, explicando o tema, criando contexto, reforçando o que o usuário vai sentir, aprender ou refletir. Lista de tópicos opcionais. Se quiser, coloque os pontos principais que vai abordar, mas não é obrigatório. E sobre as hashtags no final, colocar de 2 a 5 caso você ache necessário. Daí ele coloca resumo sincero. Não existe regra rígida no YouTube. 200 palavras não é o limite, né, como o criador falou. Você tem que ter 200 palavras na sua descrição, isso é uma mentira. A descrição não pode ser proibida de ser completa, né, ou seja, ele estava mentindo quando ele diz que você não pode falar sobre quase tudo que será abordado no seu vídeo, tá? O que funciona é clareza, não tamanho. Tópicos são bons, não obrigatórios. E de 4 a 5 hashtags é ok, mas não essencial. Ou seja, pessoal, eu trouxe aqui esse vídeo como um exemplo para vocês, tá? Sobre como existem pessoas que vão criar aqui conteúdos tentando ludibriar vocês. Como eu tenho certeza que tudo isso, ou pelo menos grande parte dessas coisas que esse criador em específico falou, ele não aplica no canal dele, tá? Ele deve usar estratégias totalmente diferentes quando ele cria os vídeos dele, tá? Mas ele quer passar para você que o que ele falou é o que ele aplica na vida dele. Eu tenho quase certeza que as coisas que ele fala para você não são as coisas que ele aplica, porque ele sabe que não são verdade as coisas que ele está falando. Ele sabe que ele está mexendo com emoções da pessoa que está aqui assistindo o vídeo, né? A pessoa que está lá procurando vídeos como o dele, são pessoas que estão desesperadas para crescer aqui no YouTube, né? São pessoas que estão com dúvidas, são pessoas que querem rapidamente crescer, né? E infelizmente, né, foi criado essa mentalidade em diversos vídeos aqui no YouTube que existe uma forma rápida de você crescer, que existe um método simples, que existem hacks que você consegue criar para ludibriar o algoritmo do YouTube. Então isso acabou confundindo as pessoas, isso acaba fazendo com que elas achem que é muito fácil crescer aqui, e não é fácil crescer, pessoal. Você precisa, como eu falei lá no comecinho do vídeo, você precisa ter aquelas 3 características, né, que é resiliência, consistência e estudar bastante. Sem isso, você não vai conseguir fazer o seu canal crescer, mas eu trouxe esse conteúdo para que vocês entendam, né, que existem sim muitas pessoas que vão tentar enganá-los aqui, e eu acho que é muito importante a gente entender, né, que a gente precisa sempre desconfiar de tudo que falam pra gente, né? A gente tem que ter sempre uma pulguinha atrás da orelha, e tudo que falarem é muito bom a gente tentar pesquisar, ver se realmente é verdade, como eu fiz, tá, pessoal? Foi uma pequena pesquisa, essa pequena pesquisa fez com que eu visse que boa parte daquilo que essa pessoa estava passando para vocês aqui é uma mentira, tá certo? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal, né? Se inscreva aqui no canal caso você tenha gostado, deixa seu comentário aqui, isso vai fazer com que esse conteúdo chegue para cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, me chamo André, e nos vemos no próximo vídeo.